Olá, pessoal. Muito bom dia a todos que nos acompanham hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar do InfoJobs. Eu gostaria de lembrá-los que esse conteúdo é ao vivo, então, por favor, certifiquem-se de que estão com o áudio e a conexão da internet ok, tá? Vocês podem, inclusive, mandar aqui no chat ao lado se está tudo bem, se vocês me ouvem, se conseguem acompanhar tranquilamente todo o nosso conteúdo. Bom dia, tudo certinho? Ai, que bom! Legal, bom dia! Então, sejam bem-vindos, bora lá. Esse é um canal que nós vamos fazer as nossas interações e vocês podem mandar suas dúvidas também, tá bom? Então, aqui no chat, podem interagir conosco. Nós temos um time aí por trás de moderação, acompanhando as perguntas, os questionamentos, para a gente poder responder a todos no final, tá ok? Bom, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paula Mendes, eu sou especialista em RH digital, já trabalho com recursos humanos há mais de 12 anos e com tecnologia há pelo menos 5. Então, a gente tem bastante conteúdo, muita informação para a gente poder conversar, tá? Então, como eu mencionei, pessoal, esse é mais um conteúdo oferecido pelo InfoJobs, que nós somos aí o maior job site do Brasil, que tem como propósito ajudar as pessoas a conseguirem o emprego dos seus sonhos e as empresas a encontrarem os candidatos ideais e, claro, com soluções digitais e inovadoras. E com esse foco, neste propósito, o que nós fazemos aí, né, nós fazemos diversos webinars e justamente para apoiar os nossos recrutadores. E hoje o principal tema é um assunto que está cada vez mais em evidência, que é a digitalização do setor de recursos humanos. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a maravilhosa Gabriela Nogueira, que é coordenadora de RH da Aster e vai compartilhar conosco a sua experiência e implantação de um software. Seja bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom, como a Paula falou, né, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Então, eu sou a Gabriela, sou coordenadora aqui na Aster há um tempo, né, tenho de experiência em RH coisa de 10 anos, mas só na Aster vou completar 8 anos, né? Então, vivenciei toda essa mudança de processos dentro da Aster. Vou compartilhar um pouquinho com vocês essa minha experiência dentro da área, quais foram os desafios que a gente teve e quais foram os resultados. Espero agregar aí com vocês essa experiência. Bacana. E a gente sabe, né, o quanto essa transformação acontece no nosso dia a dia. Eu também passei por muito e eu era daquelas que entregava currículo na porta. Eu sou bem assim, tá? Obrigada, Gabriela. Antes de iniciar as nossas perguntas, eu quero lembrar a todos que estão participando aqui conosco hoje que nós teremos 2 sorteios, tá? Um kit do Panda Pé e uma camiseta personalizada. Então, é só acompanhar até o final que nós iremos anunciar os ganhadores, tá? Então, todo mundo aí, ó, torcendo, interagindo conosco, que o sorteio vai acontecer no final, tá bom? Então, bora lá, Gabi, participar. Posso chamar de Gabi, né? Claro, não pode me chamar de Gabi, Gabriela é só para bronca, por favor, vamos lá. Joia! Então, vamos para a nossa primeira pergunta. Vamos lá. Antes de tudo, eu quero saber sobre o início do processo de digitalização. Como foi identificada a necessidade de agregar a tecnologia ao RH? Quais foram as suas principais dores nessa época? Como surgiu essa ideia? Bom, vou te contar como que foi. É muito bacana porque eu peguei tudo, né? Desde como a Aster funcionava, né? Quando eu entrei antes de qualquer processo de digitalização. Quando eu entrei aqui, o processo ele era aquele de atendimento presencial, de receber currículo, de preenchimento de ficha. Nós tínhamos uma unidade que ficava no centro da cidade, aqui de São Paulo, né, na República, então a gente recebia muitas pessoas. E engraçado é que eu fui contratada para justamente receber essas pessoas. Então eu recebia, eu entregava as fichas, eu olhava o primeiro currículo, a gente já atendia essas pessoas que chegavam, né? Aplicava os testes de forma presencial, corrigia esses testes e fazia a triagem também nos sites que a gente divulgava as vagas. Porém,
a demanda desse atendimento não me deixava fazer essa triagem. E atender de forma presencial toma muito tempo, né? A gente tinha, de segunda-feira, a gente atendia cerca de 50, 60 pessoas por dia, assim. E a gente também anunciava as vagas no jornal. Quando a gente anunciava vagas no jornal, em um dia a gente atendia mais de 300 pessoas. E aqui na Aster, a gente tem uma preocupação com a pessoa que veio até a empresa para procurar uma recolocação. Então, a gente sempre atende. A pessoa veio de longe, a pessoa gastou para chegar até ali. Não, a gente não pega só, obrigada, tchau, né? A gente atende. Então, demandava muito tempo. Quando a gente fazia esses anúncios, era uma semana, todos os recrutadores, auxiliares, estagiários em atendimento. Então, na semana, a gente atendia 300 na segunda, 250 na terça, mais 200 na quarta. Então, dava um número absurdo, assim, mais de 1.000 pessoas que de entrevistas. Para, no final, a gente ter um retorno, né, de 20 currículos selecionados, de 10 currículos selecionados. Então, isso é muito, muito complicado, né, para a gente, para de tempo, de produtividade. Talvez, né? Exatamente. Então, a nossa dor veio dessa, de como que a gente pode melhorar o processo, otimizar esse tempo, né, dentro do processo de RH. Né? Então, a gente foi pesquisando umas novas formas, né, de ajudar. E aí a gente resolveu iniciar com uma plataforma que para facilitar o nosso trabalho. A gente tinha também que muita gente utiliza, que é o plaqueiro, né? Que é aquela pessoa que fica com anúncio na rua. Ele tem, claro, tem o seu retorno, mas a gente fica muito à mercê de quem está passando. E se a pessoa não passar, o candidato às vezes mudou de rua, né? Então é muito complicado. Acho que com o site, com a plataforma, a gente consegue buscar e encontrar esse candidato de uma forma mais rápida. Não, e eu concordo contigo que eu trabalhei também em agências, em consultorias, com diversos segmentos, e também ficávamos na República. Então, aquela avenida, eu não lembro o nome, acho Barão de Tapetininga, menina, não é? Quantos plaqueiros tinham ali? Você sabe que teve um dia que eu presenciei, eu achei aquilo, eu não sei o nível que chegou, mas um recrutador, ele colocou uma mesa de trabalho no meio da rua e estava fazendo entrevistas na rua. Ele já triava, fazia uma pré-seleção na rua. Então, assim, são momentos que todos nós, a maioria dos RHs, quem teve a oportunidade aí de trabalhar, não vamos falar o ano para não revelar a idade, né, Gabi? Mas, enfim, por favor. Mas eu também presenciei, né, toda essa experiência e essa preocupação que você teve, que você tem, que a empresa tem como um todo, hoje é uma realidade que realmente eu acho que acelerou ainda mais o processo de digitalização por conta da pandemia, né? Então, como recrutar melhor, com menor tempo e poder aí trabalhar a humanização do processo seletivo? Então, essa preocupação que você tinha, muita gente na sala, às vezes passando calor, às vezes a pessoa não tem aquele dinheirinho contado, fica o dia inteiro deixando o currículo em porta, às vezes para ser chamado, e aí conta também ali com a sorte, às vezes, muito dos casos, de ter uma oferta naquele dia, como você falou, né? E o recrutador à mercê de pessoas estarem em busca de ofertas, né? Então, hoje, com a tecnologia, com a internet, com a acessibilidade, muita coisa melhorou. Então, bacana. Então, essas foram as suas dores nesse momento, né? Acompanhando a realidade, enfim. E aí, até implementando, né? Além disso, a gente tinha questão de banco de currículos, né? Como é que você faz a administração de currículos impressos, né? Receber como você vai encontrar aquele currículo? Receber por e-mail. Então, também é uma dor, né? A gente precisa encontrar o candidato de forma mais rápida e o candidato ideal, né? Daquele match perfeito dentro da vaga. Aquele match perfeito. E eu comecei como você, viu? Eu fui contratada numa agência, fui participar de um processo seletivo para promotora de eventos. E aí a moça da recepção falou, opa, eu acho que essa menina aí pode ajudar aqui a gente internamente. Me tirou da ação de eventos e eu comecei também fazendo triagem.
Olha que coisa, mas aí a gente foi acompanhando, fomos crescendo esse RH, graças a Deus. Estamos aqui hoje para contar essa história, não é verdade? E me Verdade. conta, Gabi, outra dificuldade que nós percebemos hoje em relação é o mindset do RH, né? Porque mais que a gente precisa aí acompanhar, como você enxerga essa questão da mudança de mindset da organização, né? Do RH, para poder acompanhar essa tendência e essa necessidade hoje? Olha, eu vou até contar um pouco dessa experiência aqui na empresa mesmo, da minha vivência. Quando a gente começou a pensar em procurar uma plataforma, a gente tinha medo mesmo. Ai, meu Deus, a gente vai perder o emprego, meu Deus, como que isso vai impactar no nosso trabalho? Ah, eu preciso me destacar, porque senão a gente não vai ter a oportunidade. E não é isso, tá? Não é essa a preocupação. A gente qualificou, a gente melhorou a mão de obra que a gente teve, porque a Exato. gente aproveitou melhor. Né? Antes a gente, como eu falei, eu iniciei para entregar ficha, para receber currículo. A partir dali, eu comecei a trabalhar na plataforma para triagem desses currículos, para separar, para fazer entrevistas. Em vez de perder, né, aquele tempo lá separando os currículos, guardando, olhando. Olha, você tem uma plataforma ali que você já começa a trabalhar. Então, a gente tem esse medo de, vou perder a Sim, minha oportunidade, eu não vou ter como continuar, alguém vai fazer esse serviço para mim. Não é, ele vai facilitar o seu trabalho e você consegue ter um direcionamento melhor. Você vai otimizar o seu tempo. Foi o que aconteceu aqui. Então, a gente otimizou o tempo, a gente aproveitou para fazer outros processos que muitas vezes não dá tempo, né? Ou a gente deixa de olhar alguns detalhes, porque tem muita gente, né? Então, quem já trabalhou com esse volume grande de candidatos, sabe? Você não consegue fazer uma entrevista ali de meia hora com cada candidato, senão você não vai atender. Então, você começa a ter qualidade na sua entrevista, no seu processo. exato. Então, No seu esse foi processo. a virada de chave aqui na empresa. Chave mesmo. E a gente já tem pergunta no chat, tá, Gabi? Hum. Vamos com essas surpresas gostosas aqui para a gente poder responder. Essa é fácil. Estão perguntando qual é a plataforma específica que você está utilizando no processo digital. A gente utiliza o Pandapé, tá? O Pandapé é uma plataforma que nos auxilia muito, não só com banco de currículos, com divulgação, com uma pré-seleção já automatizada, então a gente já Sim, consegue mandar os testes para as pessoas preencherem, a gente já tem o retorno. Então, antigamente era entrevista, triagem, entrevista, aplicação de teste, correção de teste, enviar para a segunda fase. Agora é divulgação de vaga, aplicação do teste, o resultado do teste, quem passou no resultado vem para uma outra seleção, que aí a gente começa a ter esse contato. Então, ali a gente já conseguiu fazer um belo filtro para continuar o processo, né? Só ali, num sim. simples processo, a gente já conseguiu otimizar aí. Então, é a plataforma que a gente utiliza. Bacana. Essa pergunta foi da Renata Antunes, tá, Renata? Lembrando que o Pandapé é um software de recrutamento e seleção desenvolvido pelo InfoJobs. Então, é um recurso aí, uma tecnologia inovadora, que se chama Pandapé. Você pode buscar aí nas redes sociais, pode entrar no site do InfoJobs, que você vai ter todas essas informações também. A gente tem uma outra pergunta do chat, é do Fábio, e o Fábio está perguntando o seguinte: usou algum programa específico nesse processo digital? E o que foi feito para os funcionários acima de 50 anos que podem ter alguma dificuldade aí em alguns processos automáticos, né, automatizados e tudo mais? Como você lida com isso? Bom, a gente teve, né, o nosso público, né, as nossas vagas são vagas muito operacionais, né, são pessoas que não têm muito conhecimento, não têm muito acesso à internet. Isso é algo que Certo. faz parte, né, daqui da gente. Então, o que a gente utiliza? Claro, a gente ainda recebe alguns currículos por e-mail, a gente faz uma divulgação, a gente faz uma captação, mas a gente consegue adaptar. Então, sei lá, a gente conseguiu o contato dessa pessoa, a gente manda o link. É muito semelhante ao preenchimento de WhatsApp. A pessoa consegue, hoje quem não usa o WhatsApp, né? A pessoa ela consegue preencher ali a requisição. Com o avanço dos testes, a gente já teve situações em que a gente precisou realmente instruir, olha, clica aqui,
preenche dessa forma e fazer junto com a pessoa, mas de uma forma por telefone mesmo, né? E aí a correção já vem automatizada. Entrevista virtual, que muita gente não sabe. Se a gente não consegue utilizar a plataforma, a gente liga pelo WhatsApp, né? É muito simples, as pessoas hoje conseguem utilizar. Então, liga pelo WhatsApp, pede para a pessoa fazer um vídeo sei lá, por outra plataforma, mas dá. A gente teve esse receio, a gente teve essa preocupação, mas as pessoas conseguem, porque é muito simples, é muito semelhante a uma troca de mensagens, né? Então, funciona bem. Funciona bem. Não, e é até bacana, porque você acabou complementando uma pergunta que a gente também tem aqui vamos lá, aqui, da Bianca Almeida, que ela pergunta o seguinte, só para entender, você passou a não receber currículos impressos, então é aquilo que você falou, né? O pessoal vem se adaptando e você vai orientando também, né? É uma educação, né? Você vai orientando, vai condicionando, é isso mesmo? Isso. Até é importante a gente falar como que foi essa implantação do programa, né? Do Pandapé. Não foi da noite para o dia, porque as pessoas estavam acostumadas a procurar a empresa lá, bater. Até hoje a gente recebe pessoas que vêm até a empresa para entregar o currículo e preencher ficha. Então a gente primeiro implementamos o sistema, mas ainda continuamos com a unidade no centro, recebendo esses currículos, também preenchendo ficha. Só que a gente já começou a direcionar, olha, você está preenchendo a ficha, mas aproveita, entra lá no site, entra nesse link, as vagas já estão lá, dá uma olhada. Ah, tá bom, como é que eu faço? Ó, clica aqui, dá uma olhadinha aqui, acessa pelo site, a gente já vai fazendo junto com as pessoas, e uma vai passando para a outra. Depois... Oi, Paula, não, desculpa. Imagina, não, só completei, vai passando para outra, eu fiz isso, só concordei. Isso. E aí a gente depois começou a passar o link. Link é uma benção, né? A gente manda o link, a pessoa clica lá e já acessa. Então a gente começou a divulgar dessa forma. Depois a gente começou aí veio a pandemia, né? Então a gente começou a implantar antes da pandemia, isso é importante. Quando a pandemia veio, não tinha como a gente atender mais de forma presencial, né? Foi todo mundo para casa, trabalhar de home. E aí intensificou ainda mais. Então, as pessoas já começaram a se adaptar. E hoje, a demanda é bem menor. A gente acabou, não tem mais essa unidade na República, né? A gente só foi todo mundo para a sede, que fica ali na região do Sumaré. E a demanda diminuiu, porque as pessoas já se habituaram a acessar o site, né? A entrar no link. E quando eles ligam, a gente já direciona, ó, tudo bem, obrigada, né? A gente tem até uma mensagem, assim, ó, obrigada pelo envio do currículo. Mas para você ter acesso às nossas vagas, entra no site, entra nesse link, se cadastra. E foi bacana, isso também é importante falar, para recrutamento interno. Porque, como as vagas estão abertas dentro do nosso site, ele é vinculado com o site da empresa. Então, na hora que você divulga a vaga, você não precisa entrar em vários sites para divulgar, vai de uma vez só. E fica na sua página, né? No site da empresa. O seu funcionário, ele olha e fala assim, nossa, queria essa oportunidade. Ele se candidata também. E aí você consegue observar, né, e fazer um processo. Se você quer um processo totalmente interno, você consegue utilizar a mesma plataforma. Divulga a vaga, envia o link, quem quiser se candidata. Então, a gente já teve casos de funcionários que utilizam para recrutamento interno, funcionários que viram uma oportunidade, às vezes, com o mesmo cargo, mas uma região mais próxima de casa. Ai, Gabriela, eu queria trabalhar pertinho da minha casa, esse local. Posso participar desse processo? Pode. Então, a gente melhorou tanto para o pessoal que quer fazer parte da Aster, né, do time, quanto o pessoal que já está e quer melhorar, quer ter uma outra oportunidade. Então, Sim. foi bem bacana. Sim, a comunicação interna também é importante, né, Gabi? A partir do momento que você tem um direcionamento, uma diretriz, um posicionamento, né? Você conta qual é o caminho, como consequência, você tem um ganho enorme disso, né? Você consegue realmente tratar de forma clara e transparente
todas as posições que você tem dentro da organização. E é aquilo, né? Também a propaganda boca a boca ajuda. E a amplitude que o software de gestão possibilita de você multiplicar a sua oferta em diferentes sites de recrutamento. Então, a sua oferta vai para o InfoJobs, vai para o Indeed, LinkedIn, outras fontes de recrutamento que, como você disse, um link, um compartilhamento possibilita que você tenha um alcance maior de pessoas. E isso fez com que, inclusive, vocês fossem direcionados para a sede. Então, o deslocamento, né? Eu percebo aí na sua fala que o deslocamento do candidato já não se faz tão importante nas primeiras etapas do processo seletivo. Não é verdade? Exatamente. E até completando uma pergunta aí do Marcelo Salomão, que ele diz o seguinte: Gabi, quanto tempo após você descobrir que havia a ferramenta de automação demorou para você decidir implantar a ferramenta? Olha, foi pouco tempo, viu? Não foi algo que a gente ficou martelando, pensando, ai, vai dar, não dá. A gente realmente mediu o tempo, porque a gente olha os resultados. O esforço que foi dado, a gente divulgou uma vaga no jornal, a gente parou, a gente para, não faz mais nada além de recrutamento e seleção, atendendo as pessoas, atendendo mais de 1.000 pessoas, para conseguir fechar, às vezes, 2 vagas. Que esforço, que custo que teve. Além do custo do anúncio, a gente teve custo de mão de obra. Então, vamos fazer o teste. A ideia foi essa, vamos testar. Se não der certo, a gente pensa numa outra forma, mas a gente precisa testar. Então, exato, a ideia foi essa. E aí, deu super certo. A gente foi só aperfeiçoando, claro, que no início a gente apanha mesmo, né? Posso dizer até dessa forma, porque a gente está se adaptando a um novo sistema, a gente está se adaptando a uma nova cultura de processo. Então, demora, mas como a gente já está há 3 anos, hoje já funciona muito bem, as pessoas já sabem disso. E complementando até o que você falou, Paula, a gente tem essa preocupação do deslocamento do candidato. Como eu falei, as nossas vagas são operacionais. A pessoa não tem mesmo dinheiro para ir na entrevista. Antigamente, imagina, você ter que ir para um processo seletivo 3 vezes, no mínimo 3 vezes, porque era a primeira entrevista, a segunda fase com o gestor e o processo de admissão. Então, gastou para ir até lá e entregar todos os documentos. Então, olha ali, né? Hoje a condição está caríssima, né? O mínimo é 8,80 por dia. Não tinham. Então, agora, a pessoa ela não vem mais nessa primeira fase. Às vezes, até a segunda ela é feita de forma virtual. Quando ela vem, a gente já tem uma maior assertividade. E aquele problema de onde vamos colocar os candidatos, né? Não tem mais. A gente consegue trazer 2, 3 pessoas que já estão em fase de finalistas ali, do que trazer 50. Eu tive uma vivência antes da Aster, numa consultoria de RH, que a gente tinha que ter 50 candidatos confirmados para o dia seguinte. Cada pessoa. Nós éramos em 5. Então, são 250 pessoas rodando dentro da empresa todos os dias. Não tinha lugar para essas pessoas sentarem. E a gente tem que ter essa preocupação. Como é que essa pessoa vai ser recebida na sua empresa? É a primeira impressão. A gente trata como uma venda. É uma venda da empresa para o candidato. Sim. O candidato também, para ele... quer fazer parte daquilo, daquela empresa, daquela cultura. Então, é uma preocupação que a gente tem e acho que tem bastante ganho, tem uma nova visão, né? Uma visão mais humanizada do candidato. Sim, e o recrutador também começa a perceber que ele não precisa encher uma sala de pessoas, né, que a quantidade de pessoas não remete à produtividade. Você pode sim ter 10 colaboradores, por exemplo, e 10 candidatos, desculpa, para fechar, por exemplo, 5 posições. Então, por quê? Porque é justamente isso. Você já teve uma análise prévia, né? Você já gerenciou dentro de um software de gestão esse processo seletivo que vai aí de acordo com cada função, com cada oferta anunciada, com cargo, com competências, que vocês fazem esse análise bem a fundo, e aí o candidato, com a transparência das informações, ele sabe, né, o quanto ele pode ter o ganho potencial, porque ele também ganha aí com comunicação, e aqueles custos indiretos, não só com vale transporte, mas muitas pessoas aí deixam filhos com babás, deixam, não é? E aí tem outros custos indiretos que a gente não enxerga talvez visualmente, mas que para o candidato isso tem muito valor.
né? Porque aquele profissional, ele está ali com um olhar de eu preciso de encontrar uma oportunidade, quero uma chance, mas quando a gente mostra isso para o candidato, a gente também tem outros ganhos, como redução de turnover, né? A gente tem um candidato mais aderente ao fit cultural, mas eu não vou dar spoiler, que a gente vai falar isso mais para frente. Mas eu tenho aqui também, para completar, que o nosso software de gestão de recrutamento, ele abrange, sim, todo o RH, ele atende a todas as grandes cidades, nós atuamos em nível nacional, todos os segmentos, porque é justamente isso que a Gabi falou para a gente, pessoal. É possível parametrizar o ambiente de acordo com a função, com o cargo e as competências daquela oferta. Então, você constrói a jornada do candidato com a estratégia do RH, tá? E um dado muito importante para a gente encerrar esse primeiro assunto é que uma pesquisa realizada pelo InfoJobs, o mindset tradicional, ele foi apontado aí com 52% das respostas sobre qual é a maior dificuldade para digitalizar o RH. O nosso time aí, o nosso time interno que está ajudando no chat, eles com certeza estão aí mandando links com matérias, novidades para vocês acompanharem, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta, tá, Gabi? Bora lá. Essa é uma pergunta da central do nosso bate-papo. Eu vi aqui que vocês utilizam o PandaPé já tem 3 anos. Você contou isso para a gente, né? Passando exclusivamente por esse período de pandemia. Então, conta para a gente como a tecnologia de fato transformou o RH da Aster após essa implantação. Bom, todos os processos, eles acabam sendo utilizados. A gente conseguiu melhorar o tempo. Então, antigamente, a gente, para conseguir fechar uma vaga, a gente retrabalhava a vaga pelo menos umas 2, 3 vezes para pegar os melhores candidatos. A gente consegue fazer isso na primeira triagem, primeiro processo, né, de contato. Então, ali já foi um mega ganho. Os testes a gente não perde, mas tem que ficar lá corrigindo, lendo. Já está ali também, já vem o resultado. Então, a gente teve um ganho muito grande, assim, com tempo. A gente conseguiu aproveitar melhor outros aspectos, então, conseguimos filtrar, às vezes, dados que normalmente a gente não olha. Então, ali, principais, deslocamento que a pessoa vai ter até o local, a gente já pegou, não precisa mais fazer, deixa eu dar uma olhada como é que ele vai fazer, que era algo que a gente fazia depois. Então, só nos filtros, isso é filtro, é flogar lá, clicar ali, clica aqui, já tira. Então, um mega trabalho, e aí aproveitar a mão de obra. Então, esse foi o principal, assim, das atividades, né? Bacana. E quais foram as etapas que antes talvez você não utilizava, que foram melhores desenvolvidas agora com esse suporte da digitalização? O que você não tinha antes, que hoje você encontrou no software de gestão, e o que você ganhou com isso? A gente não tinha um processo para entender se aquele candidato já veio participar da ASTA, já fez algum outro processo. Acho que isso foi uma das viradas também. Então, quando a gente tem um processo que ele é de ficha, de manual, né? A pessoa vem e fala assim, mas eu já fiz entrevista com você, Paula. Mas eu já preenchi essa ficha, tem que preencher de novo? Isso. Quando foi isso? Faz 6 meses. Você vai lá naquele bolo para tentar identificar o que aconteceu, por que aquela pessoa não foi aprovada. Exatamente. No sistema, a gente tem todo o histórico. A gente consegue ver naquele candidato quais foram as vagas que ele se candidatou, em qual fase ele foi, até onde ele avançou, o que a selecionadora identificou naquele candidato. Então tem as anotações, você consegue colocar a Gabriela, ela mora muito perto ou mora muito distante, a Gabriela não tem disponibilidade de horário, tá ali. E você já bate o olho e fala assim, deixa eu olhar essas informações, já consigo aproveitar ele para um outro local. Não dá para mim aproveitar, porque isso aqui é importantíssimo, né? Essa competência aqui, a gente consegue pensar para uma outra posição, para essa posição já não vai dar. Você não precisa entrar em contato com a pessoa. Eu lembro assim,
né, antes da digitalização, a gente ligar, aí a pessoa, a gente tentar puxar, identificar, porque a gente não encontrou as informações. E às vezes puxar na memória, né? Alguma informação. Memória, isso. Aí liga assim, Gabriela, tudo bem? Você fez uma entrevista aqui com a gente, mas me fala um pouquinho, o que aconteceu que você não foi contratado? O que foi a entrevista com você? Qual que era a vaga? Isso é muito ruim, meu. É ruim. Imagina o candidato, assim, o que é isso? Como assim? O que fizeram com o meu processo, né? Então, dessa forma, não. A gente bate o olho, eu já sei. E eu consigo saber quando foi isso. Melhor ainda. Então, foi recente? Não foi. Foi muito antigo. Então, vamos reavaliar esse candidato, vamos dar uma nova oportunidade. Eu acho que ali a gente já consegue filtrar. Às vezes a gente nem faz os testes, assim, com o processo completo, porque ele já avançou em outro momento, até um tal ponto, a gente já... Bom aproveitar, tá tudo certo, né? Então, ali foi um dos processos que a gente não tinha e que virou, né? Não, eu lembro que quando eu trabalhava como recrutadora, eu também tinha esse mesmo problema de o candidato preencher várias vezes a ficha ou de participar às vezes. Eu, como recrutadora, convocar um candidato, isso deve ter acontecido contigo, com uma pessoa, e 2 dias depois ele voltar com outra recrutadora para uma outra oferta. Não é verdade? Sim, aí o candidato ia a semana inteira, você viu o candidato na recepção, você falava, nossa, gente, mas eu já te vi aqui hoje. Aí que você vai comunicar com o time, porque na correria do dia a dia, a recrutadora fica em sala, às vezes não dá tempo. É isso mesmo que você falou, com essa funcionalidade de você ter a timeline do candidato atrelado ao seu banco de dados e vinculado ao processo seletivo, é um ganho, é uma conquista enorme para o RH, porque também faz com que você tenha firmeza nas informações faladas com o candidato, e é isso mesmo, você ainda vai otimizar o tempo dele para não ter que se inscrever numa nova oportunidade. Você só faz um filtro, não é isso? Acho que assim você faz. Faz um filtro, analisa as anotações, os testes anteriores e já, às vezes, até pede para vir com documento, não é verdade? Para poder fazer a admissão ou com a coleta documentação pelo sistema. Isso é muito bacana, é um ganho, assim, excepcional, tá? Sim. E fora esse recurso, existe algum outro que você queira conversar para falar com a gente? Olha, outra coisa que facilitou muito, e isso tem muito a ver com os dias atuais, é o contato com esse candidato. Por exemplo, antes a gente tinha que ligar, aí se o cara não atendia, tinha que tentar mandar um e-mail, manda um SMS, manda uma mensagem, salvar o contato no celular da pessoa para mandar a mensagem. Agora não, a gente já consegue falar com ele quase que imediatamente. Por quê? Um clique. A plataforma... Com um clique. Um clique, é muito rápido. Você consegue mandar o e-mail, seleciona lá, manda o e-mail convocando para a pessoa para agendar para entrevista. Você consegue mandar o SMS, você consegue já mandar o WhatsApp. O WhatsApp hoje não tem como ficar sem. Não tem como ficar sem. Então você clica ali, já manda e a pessoa já responde. É muito rápido. Eu lembro de, por exemplo, antes disso, a gente selecionar, fazer uma lista com os dados dos candidatos que a gente vai agendar a entrevista e passar, às vezes, 1 hora tentando contato, agendando, marcando horário. Hoje, eu juro para você, eu demoro 10 minutos, eu contato de 10 a 10 pessoas em 10 minutos. E já agendo. Eu consigo montar minha agenda de entrevistas em 15 minutos da minha tarde inteira, o que antes eu demorava 1 hora, né, para conseguir. Então, e fora o histórico, que você tem todo o histórico da conversa, o que você falou, o que você ofertou. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu não sabia, você não falou isso na hora que você me chamou para a entrevista. Você tá ali, ó. Falei sim. Aqui, vamos dar uma olhada. Eu acho que talvez você não tenha prestado atenção, mas essa informação foi passada. Então, eu vou registrar aqui também que você não aceita essa proposta, mas que o seu interesse é a partir disso. Tá ali. Então, é muito, muito rápido. Você não perde tempo com contato. Né?
todo mundo depois acessa, né, Acessa. E me conta, Gabi, vocês conseguiram reduzir o SLA de vagas? Conseguimos. A gente conseguiu diminuir o tempo, então, experiências. Vou contar uma experiência recente, semana passada. Uma vaga que a gente demorava para conseguir candidatos, demorava uns 5 dias, 6 dias para conseguir candidatos. Eu consegui trabalhar a vaga inteira, desde a triagem, depois divulguei, aí teve todo o filtro, peguei as pessoas que passaram pelo filtro e consegui fechar a vaga num dia só. E o cliente fica como? Feliz. E depois já entra na fase de admissão, né? E aí já é outro processo, né? Mas a gente consegue ter. Um dado que é bacana, ano passado a gente teve um aumento de vagas em 67%. Né? Quando a gente tem um processo que ele é mais manual, você fala assim, meu Deus, preciso de contratar gente urgente. Vamos lá, vamos contratar recrutador para atender essa demanda. E até o recrutador entrar, entender o processo da empresa, entender qual que é o perfil que a empresa contrata, demora, não é da noite para o dia, né? E a gente conseguiu, né, atender. Claro que a gente não atendeu 67%, mas atendemos 40% dessa demanda a mais só com o sistema, só com a equipe que a gente tinha. Né? Então a gente bolou estratégias, vamos dividir aqui quem vai trabalhar com qual área, quem vai trabalhar com qual região, com qual cargo, e vamos focar. A gente conseguiu. Então, se não tivesse a plataforma, isso não seria possível, né? Ai, graças a Deus, né? Olha, a gente tem aqui, menina, é um sonho. Então, olha, eu tenho perguntas do chat também. O Gustavo e o Igor fizeram perguntas semelhantes, tá? Vou complementar uma com a outra. O Gustavo diz assim: com relação à coleta de currículos por meio eletrônico, como vocês estão levando em consideração a LGPD? E aí o Igor, ele fez uma pergunta sobre banco de talentos. Como elas são parecidas devido à tratativa da informação, eu vou fazer ao mesmo tempo. O banco de talentos teve alguma melhora na quantidade e qualidade dos candidatos? Teve. A gente tinha, né, hoje, na verdade, quando a gente tinha um processo que ele era manual, a gente tinha um banco, assim, sei lá, 200, 400 currículos, 1.000 currículos, mas todos era muito difícil de acessar, de encontrar o candidato dentro daquele banco. E às vezes a gente perdia uma mão de obra excelente, porque foi difícil de encontrar. Hoje a gente tem mais de 300.000 currículos no nosso banco. E cada dia cresce, tá? Então, a última vez que eu vi era mais de 300, acho que deve ter até mais. Então, aumentou. Só que daí, o que difere, claro, que a qualidade dos currículos, o que atende ou não atende, né, continua, acho que é a mesma. Porém, a gente consegue filtrar e encontrar esse candidato de uma forma mais rápida. Então, eu não preciso ir lá, olhar um a um, porque para achar o currículo, a gente tem que olhar um a um. Você pega aquela folha, olha, região, tal, experiência, formação, passa para o lado, passa para o outro. Aí não, filtra, você consegue tirar os candidatos de forma muito rápida, né? Então, e o que é melhor, então, por exemplo, você abriu a vaga, fechou a vaga, fechou o candidato, fechou. Todos os candidatos que se inscreveram naquela vaga continuam ali no seu banco, mesmo que a vaga não esteja mais disponível. Então, a vaga reabriu depois de 10 dias. Vou dar uma olhada naquele candidato que se inscreveram faz pouco tempo, então, que estão interessados, você não vai perder mais tempo de divulgar novamente, esperar as pessoas se candidatarem. Está ali. Você pode acessar depois. Já aconteceu de vagas que são muito estratégicas, muito difíceis, que abriu depois de 1 ano. E aí você tem aquele banco ali, já para poder antigo, resgatar, dar uma olhada. Aquele candidato que quase foi, também está ali, você já lembra o nome dele, o que aconteceu, você já consegue entrar em contato. Então, o banco ficou otimizado, fácil, né, de trabalhar e de encontrar.
Exato. E lembrando que o nosso ATS, o nosso Pandapé, ele é integrado ao InfoJobs, então a Gabi tem a gestão do seu banco de currículos próprio, inclusive com filtros específicos para localizar o candidato mediante ao processo seletivo na qual ele participou, e também ela conta com uma base de currículos do InfoJobs para realizar buscas ativas e também para consultar a base do InfoJobs e convidar processo seletivo. Por isso que a sua base aumenta a cada dia. É isso mesmo, exatamente. Isso mesmo. E você convida já direto, né? Às vezes você não conseguiu contato da pessoa, você convida, a pessoa avalia se aquela vaga, aquela oportunidade faz sentido para ela, se é de interesse, né? Então, precisa ir lá, oferecer, se apresentar, olha, achei o seu currículo, já consegue dar uma... Já teve o contato com vocês, com a marca, com a identidade da Aster em algum momento, né? E a tratativa desse dado, da LGPD? Né? A gente tem um recurso, né, no Pandapé, para quem já conhece o sistema, para quem já conhece, já está atualizado e antenado quanto às leis, o nosso software de gestão proporciona a gestão e tratativa e o consentimento desses dados no software de gestão. Né? Como você percebeu essa informação para o candidato? Né? Como você lida com essa gestão? Bom, a gente tem todo esse cuidado, a gente também tem esses novos, a gente pede essa autorização. Tudo que a gente faz aqui dentro da empresa, tudo tem autorização, o consentimento da pessoa, né? Então, a pessoa se candidatou, a pessoa tem interesse, ali já aparece também para ela consentir a utilização, consentir a informação. Se a gente precisa de uma informação a mais, ela está ciente, ela também autoriza. Então, faz parte dentro do nosso processo, seja ele dentro da plataforma, seja ele presencial, tá? Então, é presencial, entreguei o currículo físico, também você vai assinar o seu termo lá de consentimento, de processo seletivo, tá tudo ali. E dentro também do nosso trabalho de vagas, a gente já coloca como o requisito a aceitação desse processo. Então, tá lá. Tá. Tem o aceite, né? Tem o aceite. Leio, consinto com os dados e políticas de privacidade, isso é muito importante, inclusive no WhatsApp. O candidato ele precisa autorizar ser acionado pelo WhatsApp. Isso é uma preocupação bastante hoje no setor de recrutamento e seleção, e o nosso software de gestão ele tem aí a possibilidade de você gerir os dados e ter, né, esse consentimento até a exclusão do dado, tá, pessoal? Caso eles queiram aí não fazer mais parte em algum momento do banco de talentos, eles podem solicitar a exclusão do dado, e isso é bem claro, transparente aí para o candidato ter essa informação. O chat tá bombando, viu, Gabi? Eu tô vendo. O pessoal tá gostando. O pessoal tá gostando. Olha, mais uma pergunta do chat. Esse aqui é do Lucas, que ele diz o seguinte: a digitalização veio para agregar o recrutamento e seleção. Qual o ponto-chave usado pela Aster para selecionar ou eliminar um candidato? Tem um pouco a ver também com aquela automatização do Smart Recruiting, né, Gabi? Isso. É mais isso. A gente tem alguns critérios, né, que são meio que central dentro da empresa. Então, uma das preocupações que a gente tem é deslocamento. Às vezes as pessoas até não entendem por que a gente usa isso como um critério de seleção. Porque a gente pensa no bem-estar do funcionário. Você gostaria de gastar mais de 2 horas para chegar no seu local de trabalho? Você gostaria de pegar 3 ônibus, metrô, trem para chegar no seu local? Então, isso já é um ponto focal ali que a gente já consegue tirar super rápido. Outras questões, dependendo da vaga, dependendo do cliente, dependendo do posto, tem questões mais específicas, né? Então, ali a gente já consegue colocar, sei lá, precisa ter uma formação X, precisa ter experiência com Y. Então, a gente já filtra, já coloca dentro do processo central. Uma vaga que eu posso colocar aqui, que seria de vigilante, precisa ter a formação de vigilante. Sim. Então, a pessoa ela se candidatou na vaga, já entra num processo meio que padrão,
não tem a formação, infelizmente a gente não consegue seguir. E o que isso é importante falar também, tá, gente? Muitas vezes as pessoas não conseguem, não fazem o cadastro corretamente, então não colocam essa informação. A gente consegue também olhar para essas pessoas e ter aquele feeling de recrutador, será que não vale a pena conversar com esse cara que está falando que trabalhou como vigilante, mas ele não colocou a formação, onde ele se formou. Então ele deve ter, vou entrar em contato com Sim. ele. Então, isso faz parte, a gente consegue colocar. Então, tem algumas questões que são centrais dentro do nosso processo, mas não é um processo engessado, duro, que não tem um viés que dá para a gente analisar. Não, a gente analisa tudo, a gente verifica essas possibilidades, né? E dá uma oportunidade. Então, por mais que você tenha um processo que ele é automatizado, tem o Smart Recruiting, que você coloca os critérios, você como selecionador, e esse é o seu papel, é olhar aquilo, mas não uma visão limitada, é olhar de uma forma mais ampla, quais as possibilidades que aquele candidato tem. Às vezes ele está ali, mas para uma vaga que não daria, mas eu tenho uma outra oportunidade que daria. Então a gente também, esse é o papel do recrutador. Né? Sim, ele não substitui a visão do recrutador, e todas as ofertas elas podem ser parametrizadas no ambiente de forma automática ou de forma uma parte automática, uma parte manual. Então você define até em que ponto você precisa que o software te ajude nessa triagem, e dali em diante, se você com certeza pode solicitar revisão de gestores, você pode enviar candidatos para requisições. Então, gente, há um mundo infinito de possibilidades. O importante dizer é que o software de gestão ele veio para agregar ao processo seletivo. Ele não substitui, e vocês, quanto recrutadores, têm total livre-arbítrio para poder automatizar, escolher, parametrizar o que melhor se encaixa dentro da realidade. É por isso que a gente atende a todos os segmentos de empresas, a gente atende aí a todos os, a nível nacional, porque realmente a nossa plataforma, ela se molda, ela se adapta, e nós contamos, né, Gabi, com um time aí super afinco para poder ajudar na implementação, né, na implantação do software de gestão dentro da organização. Então, vamos falar de fit cultural? Me conta, porque hoje você usa, eu sei que você usa bastante, e como o fit cultural ajudou aí no impacto do seu turnover, ajudou no seu processo seletivo. Como que você faz isso? Olha, eu vou contar até a minha experiência. Quando a gente implantou o fit cultural, eu pensei, falei, será que é real? Será que as informações batem? E aí a gente usou outros programas, outros testes, né, para comparar, e as informações batem muito. Então é bem real. E a gente conseguiu olhar questões que normalmente a gente não pega dentro do processo seletivo. Então, na entrevista, você não consegue olhar ali como que é o autodesenvolvimento dessa pessoa, como que a capacidade de negociação. Você tem uma noção, mas você não sabe se aquilo ali é um ponto forte ou não. Então, a gente consegue ter uma visão do candidato, da personalidade dele, dos pontos fortes, né, para aquele candidato, de uma forma mais rápida e consegue ter umas sacadas melhores ali. Então, eu preciso de um vendedor, tá? Um vendedor. O cara ele tem que ter como ponto forte a comunicação, ele tem que ter como ponto forte a negociação, né? E o FIT ele já consegue trazer isso para a gente, o que a gente não tem, às vezes, no processo seletivo. Como é que eu vou avaliar a negociação desse cara? Você vai conversando, mas ali pode ser na entrevista, pode ser que não, no teste já vem. E você também consegue avaliar outros pontos. Então, sei lá, a pessoa não tem uma comunicação ponto-chave, mas ele tem uma negociação alta, ele tem uma organização, ele tem uma automotivação, ele é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe. Então você já olha e fala, isso aqui dá para me trabalhar, vamos acertar ali. E é bem bacana e é bem fidedigno, viu, o resultado. Então a gente conseguiu diminuir o turnover. Na verdade, a gente conseguiu trazer pessoas que fazem um meet ideal, né? Às vezes a vaga só em si
não traduzo qual que é a necessidade da posição. Às vezes você tem uma vaga que o cliente precisa de alguém que esteja muito proativo, por mais que seja um vendedor, ok, mas né? Se for uma outra vaga que é um vendedor, mas o cliente ele já é mais tranquilo, ele gosta de selecionar bem, então tem que ser um outro perfil. E ali no Fit você já consegue trabalhar melhor esses matches aí. Ele é um abalizador, né, Gabi? Porque é aquilo que você falou, você aplica o teste e você tem ali um retorno que você pode conversar, desenvolver ou até fazer perguntas referente àquele resultado. E aí sim você tira suas conclusões do que pode ser desenvolvido ou que realmente aquela atribuição ele não se faz, ele não se encaixa dentro do que a vaga compete, dentro do que a organização aí compete. Então isso é bem bacana, legal que você tem aí esse retorno positivo da utilização do feed cultural. E aí tem uma pergunta, por isso que, olha, tá lindo, porque aqui o chat tá uma delícia. Olha, o processo de admissão, o pessoal aqui está perguntando se já foi automatizado, porque a gente sabe que você já coleta documentos pelo Smart Recruiting, lá quando o candidato já está passando para as etapas finalistas, você já consegue fazer na plataforma. Mas aqui essa pergunta específica é se você já automatizou essa parte de admissão digital e se os currículos já vão para o seu RP, sua folha de admissão. A gente digitalizou em partes, tá? A gente começou a fazer um processo desse envio de documentos de forma digital que facilita muito até a vinda do candidato. Então, para quem trabalha em RH e faz admissão, já deve ter vivenciado, porque não é possível que só as minhas experiências foram essas. Da pessoa chegar, levar os documentos para fazer a admissão lá na hora. Faltou um documento importantíssimo, tem que voltar, não fez a admissão. Então, nesse processo que a gente já recebe esses currículos, esses documentos, a gente já visualiza, a gente já sabe o que está faltando, o que não falta, o que está ok, e já pede para a pessoa, então quando ela vem, a gente já consegue fazer a admissão. Porém, ainda o processo, né, o contrato de trabalho, ele ainda não está digital. A gente já trabalha para isso, né, para que funcione, só que ele é um pouquinho mais, tem algumas particularidades ali importantes, mas tudo isso a gente já tem também, então tá migrando, logo vai ficar 100%, tá migrando. Sim, lembrando, tá, pessoal, que o nosso software de gestão ele possibilita sim a integração, nós temos um módulo de admissão já completo, então é possível sim integrar com sistemas de folha de pagamento, tá? Então, caso vocês queiram saber mais dessa informação, vocês podem contatar a gente conversa sobre o assunto, mas sim, é possível. Então, pelo Smart, a Gabi já utiliza a coleta de documentos, o que facilita aí o candidato a não ter o retrabalho de voltar com documentos pendentes, porque a comunicação ela é feita e, né, Gabi, fica no histórico do candidato. Então, se ele precisar voltar, tá ali. Exatamente. A gente teve situações que, por algum momento, a vaga foi cancelada por alguma questão, não deu para seguir, sei lá, o cliente cancelou a contratação e o candidato já tinha feito todo o processo, estava prontinho ali. A gente olhou, reencontramos aquele candidato, viu todo o histórico dele, viu tudo que estava lá. Eu acho que a gente fez a admissão dele em 2 dias, porque daí foi só o tempo da gente repassar a vaga, essa nova oportunidade, que era uma outra oportunidade. Ele falou, ok, então vamos admitir. Né? Já então, dava. Lembrando que pode fazer download desse documento. Por mais que a ferramenta colete a informação de forma digital, você tem aí o registro desse documento na plataforma, você faz o download, então, se for necessário, você ainda consegue aí armazenar ou direcionar para algum outro, ou caso não seja integrado, você consegue ficar com ele armazenado, e fica também tudo respaldado na Lei Geral de Proteção de Dados. Isso que eu ia falar, isso tudo é respaldado, tudo a pessoa tem ciência, tudo a pessoa tem consentimento. Se ela não quer, a gente deleta, a gente exclui, né? E isso, essa exclusão, a gente é informada junto com a pessoa para a pessoa ter certeza que aquelas informações não ficarão disponíveis aqui para a gente. Então, a gente segue direitinho ali.
Legal. Gente, o tempo passou super rápido, a gente já está finalizando. Vou fazer aqui a última pergunta para a Gabi e logo mais nós teremos o nosso sorteio. No final do bate-papo, nós vamos divulgar os ganhadores do nosso sorteio. Então, fiquem aí até o final, tá? Já está acabando. É uma pena que passou muito rápido, mas a pergunta é: você enxerga que todos esses resultados, tudo isso que você falou para a gente, foi positivo no seu retorno, né? Foi positivo no retorno dos seus resultados, nos seus KPIs. E você vê também que cada vez mais o RH vem se preocupando com o bem-estar dos colaboradores, do clima organizacional? Ah, sim, com certeza. A gente ganhou muito, além do processo ser menos burocrático, menos trabalhoso, né? A gente consegue fazer uma gestão melhor dessas pessoas. A gente consegue, aqui na Acer, a gente tem um treinamento que é gamificado, né? Então, todo mês a gente faz um conteúdo para todos os funcionários, libera também de forma digital. Hoje, né, a internet está aí para isso, vamos aproveitar. Então, a gente já manda, os funcionários, eles fazem esse treinamento pelo game, né? E a gente já consegue ter resultado quais são os pontos que precisam ser melhorados, quais foram as dificuldades que eles encontraram, quais são os pontos fortes ali que está bem desenvolvido. E isso é um trabalho que o RH faz desde a montagem do conteúdo, as perguntas, o game, o envio, o acompanhamento. Isso a gente não conseguiria um processo sem a digitalização. A gente não teria tempo, não teria braço para isso. Então, hoje a gente consegue fazer uma gestão de acompanhamento mesmo dos funcionários. Antes a gente não tinha tanto contato com o funcionário que estava ali na ponta, e agora a gente recebe ele, a gente conversa, a gente manda mensagem, a gente consegue reavaliar os funcionários para promoção de uma forma melhor, a gente consegue acompanhar dados, então, quais são os locais que tem maior turnover, por que tem maior turnover, a gente trabalha essas pessoas, né? A gente faz essa gestão e sim, né? É tempo e não precisou aumentar quadro de funcionário para isso, não precisei pensar para fazer hora extra para isso, não, tá tudo dentro do escopo que a gente tinha. O que a gente fez foi aproveitar a mão de obra. E o que é bacana, eu acho que isso até para recrutamento, para quem faz a gestão de RH. Fazer recrutamento e seleção é cansativo, não é uma atividade que você fala, nossa, a gente trabalha com pressão, a gente trabalha com metas, a gente trabalha correndo atrás, é muito cansativo para quem trabalha, até para os próprios profissionais. Quando você dá uma outra atividade ali dentro do RH, seja de entrevista de desligamento, pesquisa de experiência dentro da empresa, seja num treinamento, montagem de um treinamento gamificado, acompanhamento de outros indicadores para o profissional de recrutamento e seleção ou de RH, é um ganho, ele está aprendendo algo mais, ele dá uma aliviada da atenção que o recrutamento e seleção ela toma da gente, né? Sim, está desenvolvendo o profissional, está contribuindo para o crescimento dele. Você quanto gestora, também avalia as competências daquele profissional que você tem para outras atividades. Isso é importante. E outra, só rapidinho, eu sei que está acabando. O RH, a gente tem que parar com essa ideia de que RH é só recrutamento e seleção. Não é. São pessoas, é gestão. Então, eu sou do RH, mas o que você faz? Você faz recrutamento e seleção. Você faz recrutamento e seleção. RH é trabalhar com o profissional, é trabalhar com as informações que você tem, o que eu estou trazendo, que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar, como que está sendo essa experiência para esses candidatos, para quem enxerga a empresa. Como que a Aster, essa é uma preocupação, como a Aster é vista, seja pelos candidatos, pelos clientes ou pelos funcionários, né? Então, essa é uma ideia aí de RH que a gente tem. Bacana. E concluindo essa sua fala, nós temos uma pesquisa realizada pelo InfoJobs, esse é um número importante, gente. 98% das pessoas entrevistadas responderam que os profissionais de RH acreditam que a tecnologia tem potencial de facilitar a rotina e agilizar processos. É bem fechando, é uma constatação do que você fala, 98%, pessoal. Então, é a nossa realidade, é o nosso futuro aí. E para encerrar, eu quero, Gabriela, agradecer a sua participação. Foi muito enriquecedora. É sempre um prazer trocar experiências com os nossos clientes, com as pessoas aí interessadas, né, em trocar informações e experiências sobre os temas tão atuais e tão importantes para o nosso RH. Obrigada também a todos que estão aqui,
tá acompanhando nessa manhã. Para quem não conhece o InfoJobs, nós oferecemos diversas soluções de recrutamento e seleção, desde o acesso da plataforma com mais de 43 milhões de perfis cadastrados, até o ATS, como a Gabi utiliza, o melhor e mais atualizado do mercado, que é o nosso software PandaPé, tá? Gabi, antes de eu falar os ganhadores, você quer deixar um recadinho pessoal? Eu quero falar, pessoal, muito obrigada, viu, pelo tempo de vocês, para a gente compartilhar essas informações. Me sigam, né? Se quiser tirar mais dúvidas, tem compartilhado ali meu LinkedIn, podem mandar mensagem, a gente vai trocando informações. Se você quer participar também, se fazer parte do time da empresa, entre no nosso site, as nossas oportunidades estão ali. Nos sigam nas redes sociais, acho que a Aster tem um diferencial muito bacana como empresa estou suspeita porque eu sou fã da empresa, né? Acho que isso é importante. Então, estou super aberta para a gente trocar informações. Obrigada aí, estou lendo alguns comentários. Feliz que vocês tenham gostado das informações, que tenha agregado para vocês. Então, até a próxima aí e parabéns aos ganhadores. Não sei quem são. Vamos lá. Parabéns. Vou falar agora. Então, os ganhadores foram a Alessandra Tavares e a Sandra Barbosa. Parabéns para vocês que foram sorteados. E eu deixo aqui o convite também para vocês nos acompanharem em nossas redes sociais. Nós estamos em todos os canais, LinkedIn, Facebook, no Twitter também, tá? Podem acompanhar o InfoJobs BR aqui no Brasil, né? E também o nosso canal do PandaPé, para vocês sempre estarem por dentro de todas as novidades. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Vou mandar um beijo. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.